Doutor Alex Santana, anestesista de leões a lagartixas, doutor em anestesiologia veterinária, digital influencer na anestesia como Anestesiavete, professor de anestesia veterinária na graduação e pós-graduação. Com vocês, doutor Alex Santana. Tudo bem? Eu sou o Alex, eu sou médico veterinário anestesista. Toda vez que eu falo isso, ainda mais para vocês, como médicos, anestesistas, colegas, me perguntam assim, você anestesia leão, então, né? Ou você anestesia de leão, de feras? Acho que esse é o primeiro conceito que vem quando a gente fala da anestesia veterinária, ou anestesista veterinário. Sim, a gente existe, né? Mas a gente não só faz isso, ou não faz absolutamente isso. São exceções, são situações que a gente pode trabalhar também, né, nessa vida dos animais silvestres, manejo de fauna. Eu trouxe algumas fotos, algumas questões de alguns colegas que me cederam alguns trabalhos também. E a gente comentar um pouco sobre essas situações que a gente passa dentro da anestesiologia veterinária, que é uma realidade hoje, né? Manejo de animal silvestre existe nessa situação de manejo zoológico, manejo de fauna, situação experimental, situação de biodiversidade, no controle dessa biodiversidade, é uma realidade e é bastante usual se fazer esse tipo de procedimento hoje na medicina veterinária no mundo todo, né? Mas não é só isso que a gente faz, né? Existe uma realidade aí de vários procedimentos nas várias espécies, e é isso talvez, quem sabe, um complicador e uma outra segunda pergunta que sempre me fazem. Mas como vocês conseguem trabalhar com tantas espécies desse jeito, né? Doses, procedimentos, situação fisiológica, o que está acontecendo, como você consegue fazer tudo isso? E existem alguns conceitos, basicamente 4 pontos, que eu vou tentar abordar com vocês, 4 pontos, ou 4 insights, ou 4 conceitos dentro da medicina veterinária. E o primeiro deles, quem sabe, uma curiosidade, mais para explanar um pouco sobre essa questão das espécies, né? E algumas coisas que talvez façam sentido pra gente e pra vocês também, né? Ainda mais quando a gente trabalha com os quase humanos, né? A gente sempre tem um grande apoio, um grande auxílio de vocês médicos, quando a gente precisa trabalhar com os símios e esse tipo de espécie, né? Mas o primeiro conceito aí, das várias, desde aves a primatas, mas o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, e uma curiosidade, talvez faça um sentido, mas é a questão da extrapolação alométrica, né? Isso é uma realidade que a gente trabalha para conseguir trabalhar com essas várias espécies. A gente usa esse conceito de extrapolação alométrica, ou seja, extrapolar aqueles dados que a gente conhece das espécies que a gente conhece para aquelas espécies que a gente não conhece. Existe regra para fazer isso. A gente não tira as doses da cabeça ou faz qualquer coisa para ver se dá certo na espécie que a gente não conhece, né? Talvez seja um pouquinho como se fosse talvez a realidade, até mesmo na mesma espécie. Eu tentei correlacionar um pouco com a realidade de vocês médicos da anestesia, mas talvez essas duas realidades, né? É a mesma espécie, porém acredito que são pacientes totalmente diferentes. No que se diz respeito à farmacocinética, no que se diz respeito a manejo, né? A manejo, sei lá, ventilatório, principalmente, né? Nessa situação extrema. E isso também faz sentido para a gente dentro da mesma espécie, né? Quando a gente trabalha com espécies tão diferentes, por exemplo, a espécie canina, né? Mas alguns conceitos são importantes para que a gente saiba quando fala sobre isso, né? Principalmente o conceito de taxa metabólica basal, taxa metabólica específica e um K, que é uma constante de quilocaloria em 24 horas desse paciente, né, no metabolismo dessa espécie de 1 quilo hipotético, né? Eu não quero me aprofundar muito na técnica ou na relação de conta e fórmulas que a gente vai ver aqui, mas isso talvez seja a nossa realidade parecida com essa que eu mostrei anteriormente, da mesma espécie, porém realidades completamente diferentes. Esse é um cão de 132 quilos, tá? É um cão do colega nosso do Hans,
ele é médico veterinário brasileiro, anestesista em Nova York, nos Estados Unidos, me mandou essa foto semana passada, que ele anestesiou esse ligamento, uma ruptura do ligamento cruzado cranial. A gente tem muito nesses pacientes também. Então são situações extremamente extremas, né, com a redundância da palavra, e existe regra para se fazer isso, né? Isso é o que a gente chama de extrapolação holométrica. Então esse K, como eu falei para vocês, eu não quero me aprofundar na técnica, na forma aqui, porque o cérebro de crocodilo nosso nessa hora vai embora, né? Mas existe ali a divisão desses grupos de energia de Henshort, mas para a gente saber de onde vem tudo isso. Então as espécies são divididas aí em 5 grupos, e cada grupo tem um K, de acordo com essa quilocaloria em 24 horas de metabolismo. Então a gente vai tentar encontrar ali essa taxa metabólica basal desse nosso paciente. Então, por exemplo, se eu quero anestesiar um leão, que eu não sei a dose da ketamina, que é um anestésico aí que a gente usa, bastante usado por todo mundo aí. Mas eu sei a dose que eu uso para anestesiar um gato, né? Então eu sei que ali a dose do gato, por exemplo, 15 mg por quilo, eu consigo fazer uma anestesia num gato. Então eu vou fazer a extrapolação holométrica, eu vou achar qual que é a taxa metabólica basal do gato e ver quantos miligramas por quilocaloria que eu uso num gato. E vou dividir, vou fazer isso pela divisão e pelo peso do leão. Então um gato tem 4 quilos, um leão tem 150. Então eu acho ali qual que é a taxa metabólica basal desse gato, uso quantos miligramas por quilo que eu uso no gato e uso isso no leão. Então, correspondentemente, fazendo essa conta toda aqui que vocês estão vendo ali, então taxa metabólica basal, vezes o K, vezes a massa do paciente, elevado a 0,75, enfim. Essa é a fórmula que a gente tem. 15 miligramas por quilo de ketamina num gato de 4 quilos é mais ou menos como 6,06 miligramas por quilo num leão de 150 quilos. Então é correspondente. Eu acho que mais ou menos talvez vocês nunca tenham visto isso, né? Porque vocês trabalham com a mesma espécie, mas a conta que vem fazer com que vocês tenham uma dose diferente para um neonato e talvez um obeso mórbido, ou um paciente extremo, talvez tenha sido pensado através dessa taxa metabólica basal também, né? Mas você já tem na literatura, a gente também tem na literatura muita coisa já, eu sei quanto que é a dose do leão, não preciso ficar fazendo isso toda hora, mas muitas vezes se faz necessário e as contas, as doses, vêm por conta da farmacocinética diferente por cada tipo de paciente, seja a espécie. A gente tem essa complicação maior pelas espécies, né? Então a gente tem que saber ali como espécies que têm variação de temperatura, né? Psicotérmica, enfim, vários tipos de paciente que é ali equalizado, então através desse K que vai equalizar essa forma. Enfim, essa é uma curiosidade, mas é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que sempre me perguntam, sempre surge, como você consegue, tantas doses, tanta coisa. Realmente, além de tudo isso, a gente tem que saber muito de fisiologia e entender um pouco do que a gente está fazendo, que a gente está trabalhando por ali, né? O segundo ponto, muito importante, é a nossa busca incansável de controle da dor também dos nossos pacientes, tá? Eu, particularmente, sou um moleque, sempre fui um moleque, desde eu falo que eu nasci veterinário, hoje eu vejo que eu nasci anestesista veterinário, e não só veterinário. Quando eu era moleque na escola, era aquele moleque nas feiras de ciências, anestesiava o sapo com éter, clorofórmio para abrir, aquele terror todo. Não tinha comissão de ética naquela época na escola, né? Porque senão não passava. Mas eu era esse cara, né? E desde ter sempre esse controle, esse cuidado, querer saber como as coisas funcionam, como eu faço para controlar a dor desse meu paciente. E hoje a nossa realidade na medicina veterinária também é essa, né? A gente tem hoje, por exemplo, esse é um trabalho que saiu em março de 2019, esse ano, na Nature, de um grupo de pesquisa, onde um deles é o professor Stélio Paca, que ele é professor da Unesp de Botucatu, um grande pesquisador da área de dor na medicina veterinária, e que mostra, com o uso da inteligência artificial, a descrição e a mensuração de dor de espécies não humanas, né? Através de uso dessa inteligência artificial, a gente consegue visualizar e mensurar, por exemplo, pontos anatômicos na face de algumas espécies. Isso está sendo descrito e sendo feito para várias espécies. Eu imagino que essa relação seja muito próxima de vocês com as crianças na pediatria, por exemplo. A gente não consegue avaliar muitas vezes, a gente sabe, tem os indícios, choro, não come, alguns indícios de que esse paciente pode estar com dor, mas algumas espécies para a gente se torna muito difícil. Imagine vocês avaliar a dor em algumas espécies específicas, os felinos é um tanto difícil para a gente também. Os cães também, tem algumas particularidades. Agora, quando você começa a sair em aves, em répteis, você começa a ficar bastante perdido. Então, existem algumas iniciativas de controle de estudos, ganhou Nature, foi publicado, não preciso falar mais nada, né? Esse ano, em março de 2019, e dessa avaliação. Então, foi feita a avaliação nesses pacientes, por exemplo, nesse grupo, onde foi feita a avaliação de pontos, 1 hora pós-cirurgia, 24 horas pós-cirurgias depois do resgate e depois e um tempo antes da cirurgia. Então foi mensurado esses pontos num grupo grande de animais e foi correlacionado, né?
qual que é a relação que tem com a dor com esse paciente para poder diagnosticar e sair um pouco da escala subjetiva de dor, que tem escalas analógicas que existem, que a gente aplica também, mas é muito subjetivo, isso a gente tem uma forma mais precisa trabalhando com inteligência artificial. É esse o ponto que a gente está dentro do controle da dor, e dentro de tudo isso a gente tem aí as várias técnicas que também são utilizadas. O controle da dor é sempre uma busca, ainda mais quando a gente sabe que os pacientes são difíceis de se fazer o diagnóstico de dor, o uso de algumas técnicas, de associação de técnicas anestésicas se faz imprescindível. Bloqueios de plexo, guiado por ultrassom, por neuroestimulação, de nervo ciático, enfim, todos os ramos nervosos que vocês fazem, nós também podemos e temos a capacidade de fazer, e fazemos isso na nossa rotina também. Plexo braquial, nas várias espécies, a localização, não só com a neurolocalização, mas também neurolocalização e auxílio da ultrassonografia, que já é um advento ali, o Dr. Renato Lucas está ali atrás com nossos colegas também, professor Leonardo Tregia, professor Fábio Futema, lá em São Paulo, tem instituto, e uma pós-graduação, acredito que a única pós-graduação do mundo, são 2 anos somente de anestesia local regional, dentro da anestesia veterinária. Isso é uma realidade, aí a gente vê desde a farmacologia anestésica até as técnicas guiadas por ultrassonografia, que já é uma realidade há mais de 10 anos, talvez não tão acessível para todo lugar, mas acontece dentro da medicina veterinária. E falando além disso, os bloqueios de neuroeixo, peridural, raquianestesia, que não é tão comum quanto vocês, mas a gente faz isso na rotina, isso é minha rotina quase que semanal aí, de bloqueios peridurais, passagem de catéteres, manutenção e controle da dor. Essa é a nossa busca dentro da medicina veterinária, do conforto dentro da anestesia também. Tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, falando um pouquinho e entrando na medicina única, esse conceito de One Health, que vem tão expressivo nos últimos anos, e dentro do conceito de One Health a gente tem lá o nosso Dr. Rudolf Virchow, que disse que entre animais e a medicina humana não há divisórias, nem deveria haver. Ele que ali já desde do século passado, do século XX, do início do século XX, do final do século XIX, já cunhou esse conceito entre o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a saúde humana e o cuidado com os animais, que tudo isso está interligado dentro de uma única ciência, de uma única saúde, da medicina única. Ele também, para quem não conhece, porque nunca ouviu falar do Rudolf, duvido que isso acontece com vocês, mas foi quem diagnosticou e descreveu toda a reação de tromboembolismo, a tríade de Virchow, quem não conhece já ouviu falar, já estudou. Leucemia, foi quem fez o diagnóstico de leucemia, e foi quem trabalhou e começou a cunhar os primeiros termos, as primeiras condições aí, quando se fala de zoonose, das doenças que são interligadas aí entre os humanos e os animais, tá? Mas um pedacinho ali dentro da saúde única e dentro do One Health, cunhado aí pelo Virchow, é o que a gente chama da medicina translacional, tá? Imagine vocês, à beira-leito, paciente com pressão arterial média de 50 mm de mercúrio, saturação venosa central de 55, lactato subindo, você fazendo fluido e não vê resposta, tentando entrar com vasoativo, norepinefrina. Essa é uma realidade também nossa, à beira-leito, dos nossos pacientes dos cães e dos gatos. Por exemplo, choque séptico, que é muito característico dessa forma. Isso traz um pouquinho e mostra esse artigo do mês passado, 2019, é o editorial da Critical Care, falando justamente disso, da medicina translacional entre os humanos e a veterinária. Então, os dados, essa história, essa correlação e essa circulação desse conhecimento que se tem nas duas áreas, ou na única área, vamos dizer, medicina, como um todo independente da espécie. É isso que traz o artigo, e é um pouco dessa relação, pensando, ele começa justamente dessa forma como eu citei para vocês. Imaginem um paciente dessa forma. Esse é o meu paciente, é um cão, que eu estou à beira-leito com ele, trabalhando e vendo esses dados, esses resultados. A experimentação em emergência, terapia intensiva em roedores e cobaias, é o que traz o artigo também, é uma realidade já hoje. A gente sabe que os animais têm um curto ciclo de vida, têm um baixo tempo de gerações, tem um baixo requerimento de manutenção, Facilmente você faz essas modificações genéticas para fazer experimentação nesses animais, essa experimentação de base, experimentação laboratorial de base. Isso é uma realidade, isso existe, porém a gente sabe que existe uma certa lacuna, um certo abismo, um gap entre a experimentação nesses animais e o uso desses dados dentro da rotina clínica da nossa espécie, na espécie humana. Você transferir esse dado usado lá no laboratório, no cobaia, no coelho, para levar para dentro da UTI, para dentro do centro cirúrgico,
é um tanto quanto difícil, né? Os cenários são bastante diferentes. Mas esse cenário passa a ser um pouco mais preenchido, um pouco mais parecido quando a gente fala da emergência terapia intensiva em cães e gatos. Isso é muito mais próximo do que vocês fazem hoje dentro da medicina com a espécie humana. Aquilo que a gente faz dentro do hospital veterinário com as espécies domésticas que a gente tem aí em casa, que a maioria de vocês tem aí na proteção de tela do celular, posta o cãozinho, o gatinho ali. Muita gente faz isso, muita gente tem esses animais dentro da família, né? Esses cenários são, sim, muito parecidos, tá? A emergência terapia intensiva nesses cães e nesses gatos é muito parecido com as crianças, por exemplo, tá? Esses mecanismos patofisiológicos são muito parecidos e muito similares na espécie humana, principalmente com as crianças, por conta, particularmente do estilo de vida, né? A criança ainda não sofreu, não tem esse estilo de vida que o adulto adquire, muitas vezes com tabagismo, né? Álcool e várias interferências dentro da vida social, né? A genética é complexa, o comportamento, as variações fisiológicas são bastante similares. Então, essas espécies, os cães e os gatos, são bastante similares também com a espécie humana quando se diz respeito a esse tratamento intensivo, a anestesia, a terapia intensiva. E além do que, a gente tem hoje, né, o acesso a diversos dispositivos de auxílio diagnóstico, por exemplo. Tá? Então a gente tem já o acesso a testes moleculares, exames de imagem, monitoração hemodinâmica, né, além das intervenções terapêuticas que podem ser feitas e são feitas usualmente na maioria dos grandes centros, dos locais que se tratam os animais de uma forma legal. Ventilação mecânica, terapia transfusional, terapia de substituição renal, tromboelastometria é uma realidade hoje já dentro da medicina veterinária intensivista e dentro da anestesia. Os desafios então são os mesmos. Essa lacuna pode ser muito mais brevemente preenchida do tratamento aí dos humanos e das espécies que a gente trabalha, né? E aí também tem a relação que a gente pode ter em algumas espécies que a inter-relação, a medicina translacional totalmente é aplicada quando a gente fala disso, né? Quando a gente fala das espécies dos grandes primatas, por exemplo, né? Então a gente precisa do auxílio, sim, dos médicos junto dentro desse tratamento, desse tipo de paciente, tá? Então esse conhecimento de doenças graves de forma translacional é muito importante, faz essa ponte pré-clínica dos experimentos de humanos, avaliando então a eficácia e a segurança desse tipo de tratamento, tá? Além do que fornece essas novas terapias alternativas. A gente adianta um processo muito grande que existe aí dentro da medicina. Claro que sempre tem as limitações, né? A gente sabe que as limitações aí genéticas, de anatomia, fisiologia, ninguém está escondendo isso, e ninguém está falando que é absolutamente igual. Não é isso, absolutamente não é isso, né? As limitações de custo, a gente, não sei se é pior ou melhor, a gente não tem um sistema de saúde por trás, um seguro-saúde bancando isso. Quem banca isso é realmente do bolso de quem está disposto a pagar por aquela vida, né? Do proprietário, o responsável por aquele animal. O médico veterinário muitas vezes tira muito e faz muito, a um custo muito reduzido também, ou quase sem custo, tirando do próprio bolso, para poder aplicar muitas vezes alguma técnica, alguma situação que a gente sabe que tem resultado, tá? E infelizmente, não sei se eu posso dizer assim, ou felizmente, digo felizmente, mas infelizmente a eutanásia também é uma situação, uma realidade para a gente, né? Então muitas vezes você sabe que aquilo, pô, mais 2 dias de ventilação eu conseguiria, mas não há mais jeito, né? Não há mais como bancar o custo pelo proprietário, ou não tem mais disponibilidade, não tem mais disposição de tratar do animal, talvez que tenha uma certa condição debilitada de vida depois de um certo tempo. Então a eutanásia eticamente é aceita dentro da nossa realidade na medicina veterinária. São as limitações, as diferenças que a gente não pode negar, que a gente tem que sempre entender a medicina translacional com a sua realidade que realmente existe entre tudo isso que a gente está dizendo, tá? Esse é o Dr. Hans, ele é um médico veterinário brasileiro, que ele é anestesista em Nova York, um dos maiores centros veterinários do mundo, Animal Medical Center, tá? E essa tecnologia é uma realidade. Esse é o centro de medicina intervencionista do hospital, um dos maiores hospitais do mundo, onde realmente é uma realidade essa situação, essa tecnologia que é aplicada e que é conhecida por vocês aí nos maiores hospitais do Brasil, da espécie humana também. Esse é um vídeo meu da Universidade da Flórida, de alguns anos atrás também, que possui um centro bastante parecido de intervenção, é a colocação de marca-passo no paciente, né? Legal. E quarto lugar, o quarto ponto de insight, de conhecimento para a gente
falar, que eu escolhi para falar com vocês aqui, não menos importante, a gente está dentro do mercado. O que é esse mercado? Mas você está falando, pô, tem recurso, tem o que fazer, tem como fazer, tem quem está disposto a fazer, mas e aí? Quem que é esse mercado? O mercado pet que está atuando nisso. Todo mundo sabe, todo mundo vem me perguntar que é um mercado que está em expansão, todo mundo vê, né? O animal cada vez mais dentro da família, né? Ocupando um espaço realmente dentro da família. Mas quem que é esse mercado, né? O que representa esse mercado pet? No Brasil, dados de 2018 e 2019 a gente não tem ainda, mas no Brasil a gente tem ao redor de 140 milhões de animais nos lares brasileiros. Em primeiro lugar, claro, os cães, com mais de 50%, com 50 milhões de animais. Em segundo lugar, as aves. Em terceiro lugar, os gatos. Em alguns países, os gatos passaram o número de cães, já nos Estados Unidos, por exemplo. Os gatos são em maior número do que os cães, talvez por estilo de vida e algumas condições específicas do país. Tá? Outros países, por exemplo, os coelhos ocupam um lugar maior do que os gatos, interessantemente. Tá? E quanto a dinheiro, o que gera, o que é esse mercado, falando em números, dentro do mercado mundial? Tá? Esse mercado em 2018 faturou no mundo todo ao redor de 124 bilhões de dólares. Tá? Esse é o mercado pet, que aí inclui o tratamento médico e várias outras coisas dentro dessa constituição desse mercado. Isso é dividido mais ou menos assim, com alguns países, fração, a China despontou na frente aí depois de um longo período, com 3% desse mercado, e vem ali o Brasil passando a Grã-Bretanha esse ano como 5% desse mercado de 124 bilhões, e longe disso, muito longe disso, está lá nos Estados Unidos, ocupando 40,2% desses 130 bilhões de dólares faturado anualmente. No Brasil, o que representa isso? Se for 2%, é mais ou menos 40 bilhões de reais, é mais ou menos como o faturamento da linha branca de cozinha, geladeira, fogão dentro do Brasil. Mais ou menos isso para a gente ter uma noção de quanto que representa esse valor em faturamento. Tá? Os grandes desafios, então, que a gente tem com tudo isso, né? Esse crescimento do mercado, é um mercado que cresceu nos últimos anos aí ao redor de 400%, nos últimos 15, 17 anos, cresceu em torno de 400%, é um mercado que vem crescendo com crise, sem crise, com IPCA alto, baixo, Selic alta, baixa, em torno de 10% ao ano. É esse o crescimento que o mercado tem. Tá? É um mercado em franca expansão. A gente vê aí, a gente pode olhar de duas formas, comparando com os Estados Unidos, está 40% com 5%, um copo meio cheio, um copo meio vazio. Né? A gente tem ainda muito para crescer, quem sabe, para chegar à altura, tem muito potencial ainda para ser explorado dentro desse mercado, no mercado brasileiro. Justamente por essa situação. Né? Eu não falo da substituição, mas eu falo da inclusão desse novo ser dentro da família brasileira. Né? A gente hoje tem alguns dados pela Forbes, por exemplo, que existem mais cães do que crianças no Brasil. Tá? Eu não gosto muito desse dado de substituição, eu acho que animal é uma coisa, criança é outra, eu não vejo essa relação de substituição, é isso que a gente quer e nunca quis. Né? Apesar que a gente sabe que muitas famílias muitas vezes deixam de ter filho, não para ter animais, mas simplesmente deixam de ter filho por opção. Né? A opção moderna que existe hoje, eu tenho um filho só, e os animais suprem essa questão de família dentro como um todo. E o tratamento que as pessoas querem para esses pacientes, para esses animais, é como se fosse realmente um tratamento ao único filho talvez que tenha, ou talvez não tenha um filho nenhum, mas queiram que esses animais sejam tratados dessa forma, com tecnologia e com todo o respeito, com a empatia da mesma forma que a gente viu anteriormente. É esse o nosso grande entrave com alguns colegas que não entendem muitas vezes esse crescimento que está tendo no mercado e toda essa franca expansão que tem acontecido. Tá? Então, esses são, na verdade, os grandes desafios para a gente dentro dessa realidade. Esse crescimento do mercado espantoso, grande, nos últimos anos, então faz com que o médico veterinário, por exemplo, tenha que entender que existe toda essa realidade, existem as especialidades, existe um anestesista veterinário, existe um intensivista veterinário, existe um ortopedista veterinário para tratar de cada situação que se faz necessário. Né? Não há necessidade, não há porquê uma pessoa simplesmente resolver todos os problemas, não há nem conhecimento para isso dentro de uma pessoa só. Né? E o relacionamento com esse paciente, com esse cliente, que essa questão da empatia se faz muito necessário que as pessoas aprendam sobre isso, que o médico veterinário aprenda sobre isso. Enfim, são alguns pontos que eu quis trazer,
que eu acho que há muita relação entre as duas realidades. Acho que o Jorge fez um convite, há bastante tempo a gente conversa sobre isso e vê as realidades como são muito parecidas dentro da medicina, dentro da anestesia e da anestesia veterinária. Eu acho que o que move, principalmente a gente, eu, vocês, alguns outros médicos veterinários que estão aqui também, essa vontade de querer fazer sempre mais. Aquele moleque lá da escola que queria anestesiar o sapo e entender como as coisas aconteciam, que faz aí ser cheio de bicho, essa parte bullying da apresentação. Então o moleque aí sempre cheio de bicho, que acredita nisso, tem uma vontade maior de entender, de ver como que isso funciona para tentar ser e fazer diferença. É aquela paixão que nos move em sanar a dor, em fazer melhor pelo paciente independente da espécie, em fazer melhor pela classe médica veterinária, é isso que eu acredito hoje, em fazer melhor pela ciência agora na era dos dados. Quem sabe que a gente consiga dessa forma melhorar muito esse entendimento de como as coisas funcionam. Imagina só a gente ter todos esses dados catalogados dentre as várias espécies e as várias realidades que a gente tem. Esse é um futuro que está aí já, dentro dos vários parceiros que a gente já tem. Muito obrigado, era isso que eu queria trazer para vocês.